Bom dia, tudo bem? Comigo sim, e com vocês, como é que está? Espero que sim, espero que esteja tudo bem, tá? Gente, olha só, hoje nós vamos falar sobre ambiguidade. Não é uma coisa, acho que muito nova para você, não, a não ser que vocês estejam mais ou menos esquecidos. Mas nós já trabalhamos com algo parecido, tá? Que é denotação e conotação. Mas ambiguidade é um pouco diferente, tá? O que é ambiguidade? Ambiguidade é a qualidade ou estado do que se é ambíguo, ou seja, aquilo que pode ter mais que um sentido ou significado. A ambiguidade pode apresentar a sensação de indecisão, hesitação, imprecisão, incerteza e indeterminação. Exemplo: não sei se gosto do frio ou do calor. Não sei se vou ou fico. A ambiguidade pode estar em palavras, frases, expressões ou sentenças completas. É bastante aplicável em textos de teor literário, poético ou humorístico, mas deve ser evitado em textos científicos ou jornalísticos, por exemplo. Ambiguidade é também um substantivo que nomeia a falta de clareza em uma expressão. Exemplo: Pedro disse ao amigo que havia chegado. Quem havia chegado? Pedro ou amigo? Confusa, né? Essa frase está ambígua, que não te dá a certeza, é incerto. Você não sabe quem é que havia chegado. Se foi o Pedro ou o amigo do Pedro. Tá vendo? É aí que começa a ambiguidade. Vamos lá. Ambiguidade lexical e estrutural. Uma expressão, um texto ambíguo, pode ser apresentado de duas formas: ambiguidade estrutural e ambiguidade lexical. A estrutura provoca a ambiguidade por causa da posição das palavras em um enunciado, gerando uma má compreensão do seu significado. Exemplo: o celular se tornou um grande aliado do homem, mas esse nem sempre realiza todas as suas tarefas. E aí, gente? Esse. A palavra esse, suas também, né? Esses dois pronomes aí, ó, podem se referir tanto ao celular quanto ao homem, dificultando a direta interpretação da frase e causando ambiguidade. Tudo o que leva a pessoa a ter duas respostas é ambíguo. É incerto, é ambíguo. É duvidoso, é ambíguo. Bom, a ambiguidade lexical é quando uma determinada palavra assume dois ou mais significados, como acontece com a polissemia. Por exemplo, o rapaz pediu um prato ao garçom. No exemplo acima, a palavra prato pode se referir ao objeto, né, aquele prato mesmo de louça, né, onde se coloca a comida, ou a um tipo de refeição. O que ele pediu? Ele pediu foi um prato ou ele pediu uma refeição, né? Então, quando nós formos fazer uma frase, gente, nós temos que tomar muito cuidado para saber se ela não está ambígua, se ela não está dando vazão a pessoa entender de outra maneira. Entendeu? Porque a ambiguidade torna-se torna a frase errada
é considerada errada. Por quê? Porque traz mais de uma resposta, mais de uma, como eu vou dizer, você pode entender de várias maneiras, de mais de uma maneira. Bom, 6 exemplos de ambiguidade. A ambiguidade é a característica de uma palavra que tem duplo sentido ou que gera dúvida quanto ao seu significado. Uma frase ou palavra ambígua costuma gerar incerteza a respeito do que é falado. A ambiguidade lexical ou estrutural é lexical quando a palavra usada tem mais de um significado. É estrutural quando a forma como a palavra foi colocada na frase causa dúvida quanto ao significado usado. Então vamos ver alguns exemplos da ambiguidade. João foi atrás do táxi correndo. Nessa frase, a ambiguidade acontece pelo uso da palavra correndo. Pela forma como as palavras foi colocada, não é possível ter certeza sobre o sentido real da frase. Existem 2 interpretações possíveis. João precisou correr atrás do táxi para conseguir alcançá-lo, ou o táxi estava correndo em alta velocidade e João precisou ir atrás dele. Para acabar com a ambiguidade, a frase poderia ser escrita assim: João correndo foi atrás do táxi. Ou então, João foi atrás do táxi que passou correndo. Tá vendo, gente? Ou você coloca vírgula, ou você coloca uma conjunção integrante, que é o quê? Número 2. Ana encontrou o gerente da loja com seu irmão. Nesse exemplo, o duplo sentido da frase acontece em relação à expressão seu irmão. De maneira como a frase foi escrita, não é possível saber se o irmão na frase é irmão de Ana ou irmão do gerente da loja. Soluções de escrita para deixar a frase sem ambiguidade. Ana encontrou seu irmão com o gerente da loja. Ana encontrou o gerente da loja com o irmão dele. Aí acaba a ambiguidade. 3. Meu pai foi embora da loja de sapatos. Esse exemplo também deixa dúvida quanto ao sentido em que a palavra sapatos foi usada, de maneira que, como a frase está escrita, não é possível afirmar que se trata de uma loja que vende sapatos, ou se o pai foi embora da loja usando sapatos novos. Então não tem como, ele pode, tem 2, se ele falasse até da sapataria, né? Mas não falou nada. Meu pai foi embora da loja de sapatos. Bom, não deu, como é que eu vou dizer você, nenhuma característica para que não houvesse a ambiguidade. Poderia ficar, né? Vamos ver. Para acabar com a ambiguidade, a frase poderia ser reescrita assim: meu pai foi embora da loja usando os seus sapatos. Meu pai foi embora da loja que vende sapatos. O outro, ó. Ele sentou na cadeira e quebrou o braço. Isso aí tá lógico, né? É um exemplo de ambiguidade lexical, já que a palavra braço pode assumir mais de um significado. O braço da cadeira, o braço de uma pessoa.
Na construção dessa frase não fica claro qual foi o braço quebrado. Para solucionar a ambiguidade, ele sentou e o braço da cadeira quebrou. Ele sentou na cadeira e quebrou o próprio braço. Eu visitei a igreja do país que sofreu o atentado. Esse é mais um exemplo de ambiguidade que acontece pela maneira como a frase foi estruturada. Nessa situação fica a dúvida se foi a igreja ou o país, que sofreu o atentado. A frase poderia ser escrita de formas para acabar com a ambiguidade. Eu visitei a igreja que sofreu o atentado. Eu visitei uma igreja naquele país que sofreu o atentado. Bom, e para terminar, olha, ficou combinado que nós encontraremos no banco. Esse é outro exemplo de uma ambiguidade lexical, porque a palavra banco pode ter mais de um significado. No caso dessa frase, não é possível saber em qual banco foi marcado o encontro. Soluções. Reescrito da frase. Ficou combinado que nos encontramos no banco da Praça Central. Ficou combinado que nos encontraremos no banco onde pedimos empréstimo. Ok, vamos lá. Olha só, gente. Aí eu fiz um deverzinho, tá? Para vocês explicarem para mim a ambiguidade que estão nas frases. Filha, esqueci de te falar, não beba só suco. Nossos clientes nunca voltaram para reclamar. Que aí não está dando para vocês enxergarem, tá? Mas isso aí é funerária, tá bom? Tem até telefone aí. Telefone para a funerária. Então, vocês vão explicar para mim a ambiguidade que estão nessas duas frases aí, nessas figuras. E a 2, né? Imagine que uma gráfica, né, empresa que faz impressões de livros, apostilas, cartazes ou quaisquer materiais escritos, faz a seguinte propaganda. Com certeza você terá uma boa impressão dessa empresa. Aí vocês vão me dizer quais são os dois sentidos que ela tem também, tá? Acho que não tá difícil não, mas qualquer coisa, se houver dificuldade, aí vocês falam comigo, tá bom? Aguardo vocês lá no Zoom e peço que vocês, ao fazerem o dever, coloquem o nome, tá? E a série no caderno, tá? Depois de tirar a foto. Não coloca por e-mail, que não são todos, mas muitos alunos têm um e-mail da mãe, né? E eu não sei de quem é. Aí vem assim o dever, né? E eu pego, tá sem nome, aí é horrível, porque eu não sei de quem é a gente. Então, por favor, coloca o nome, coloca a série, tá? E a presença de vocês agora aí na aula, tá bom? Um beijo grande, fiquem com Deus, um bom final de semana e até breve, tá bom? Beijo.